Olá pessoal, sou eu, Fábio Guimarães, sejam bem-vindos. Não se acostumem com a barba não, porque ela vai embora já já, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar do filme com o maior número de indicações do Oscar desse ano. E também o filme mais polêmico da temporada. Vamos falar de Emília Pérez e vocês acham que eu achei o filme bom, ruim, subestimado, superestimado? Vamos descobrir agora. É o Momento Cinema entrando no ar. Manitas é dono de um cartel mexicano, casado com filhos, que rapta a advogada Rita para zerar a sua vida num processo de transição de gênero. Porque assim ele sempre se viu. Já uma mulher chamada Emília Pérez, alguns anos depois, ela contacta Rita novamente para que ela tenha os filhos na sua vida novamente, algo que ela não consegue viver sem. E aí também começa Emília Pérez a repensar no que fazer nessa nova vida, qual o propósito desse recomeçar. E vê numa questão social humana de procurar pelos desaparecidos no México essa missão existencial, tendo que viver com sua ex-esposa Jessie, que quer ter uma vida de liberdade. Gente, esse é o enredo de Emília Pérez e eu vou logo começando dizendo aí para vocês o que vocês querem saber. Eu acho o filme um pouquinho superestimado demais, mas vamos dar mérito a quem tem mérito. É uma excelente produção, uma produção muito bem feita, tá? Mas, para 13 indicações ao Oscar, para esse furor da crítica toda, eu acho que tem seus defeitos, que eu já vou colocar para vocês. Mas eu vou começar pela parte boa, tá? Gente, o filme, como eu falei, tem uma produção muito bem pensada. Ele tem uma mistura de gêneros aqui, também bem refletida. Começa como um filme noir, assim, claro, pelo amor de Deus, nem perto da técnica do filme noir, mas lembra aquele filme noir, aquela coisa muito escura, né? Principalmente no início ali com a Rita. E aí ele tem, né, os seus momentos meio Almodóvar nas cores, né, principalmente nos espaços mais fechados, na casa da Emília Pérez. E tem as suas cenas broderianas modernas, né, dos musicais. Isso é um ponto interessante, né? A Broadway contemporânea, ela é muito próxima de Emília Pérez. É uma Broadway que faz dos seus musicais elementos que discutam os temas contemporâneos através das suas músicas bem críticas. E é o que Emília Pérez vem fazer aqui com muita propriedade. Você vê que o filme muda, né, a sua estética de maneira constante para apreciar esses tipos que estão sendo apresentados. Então, nesse sentido, é realmente uma produção incrível. Você vê que nos momentos dos musicais, né, tudo escurece, vem uma luz de teatro muito bem evidente e a estética, né, fica muito clara. Esse é um ponto importante. É um filme esteticamente bem feito. Por isso, pontos para a equipe, né, tanto técnica quanto artística. Evidenciar, por exemplo, a montagem. É uma grande montagem, tá? Os cortes são bem precisos, tem um bom trabalho de continuidade. É um filme moroso ali no meio, mas eu acho muito mais culpa do roteiro do que da montagem em si. Então, de fato, esse trabalho conjunto da parte técnica e artística realmente é um trabalho muito bem conduzido. E se a gente está falando de condução num filme, a gente tem que falar da direção. É do francês Jacques Audiard, ele é um bom diretor, ele fez O Profeta, por exemplo, que é um grande filme, né? Ele tem uma boa filmografia, e aqui ele evidencia bem essa mistura de gêneros, né? Você vê que logo a primeira cena, ele faz um primeiro plano ali na Rita, na parte musical da Rita, né? Ou no máximo um plano americano ali evidenciando parte do corpo dela, que é para evidenciar a figura do personagem, como eram os pensamentos, né, dos musicais antigos, por exemplo, né? Quando ele vai para as cenas musicais mais Broadway, né, a câmera transita o tempo inteiro, e quando ele quer evidenciar, né, a sua parte estética das cores, por exemplo, ele coloca a Emília Pérez, por exemplo, né, num cantinho da cena e evidencia o muro da casa bem vermelho, por exemplo. Então ele sabe transitar muito bem sobre isso. Mas eu acho, sinceramente, que ele também se deixou mostrar. Ele meio que assim, olha galera, como é que eu tô conduzindo a direção aqui, tá vendo? Eu sei fazer a direção quando é de uma forma, eu sei quando é pra fazer Broadway, eu sei quando é pra imitar o Almodóvar. Então assim, né, acho que tem muito uma coisa meio chamativa, tá? Da direção dele. Então assim, talvez esse superestimado já comece um pouco daí. Então vamos para esse outro lado, né, do que eu não achei assim tão bom.
Principalmente começando pelo roteiro, pessoal. Eu acho o roteiro fraco, um roteiro de falas fracas, né, de muitas repetições, né, na parte da Emília Pérez com a Rita, de como a Emília Pérez, né, é um exemplo, está mudando a vida das pessoas, e isso se repete, se repete, se repete. Né, a vontade de liberdade da Jessie, isso se repete. Então acho que o filme se torna um pouco moroso e estendido demais para questões simples, né? Então acho que tem essa questão aí do roteiro. Outro elemento, pessoal, que eu não vi um grande significado foi na questão musical do filme. O filme poderia não ter sido musical sem nenhum problema. As músicas não são muito embaladas, você não se envolve tanto com elas. O melhor número musical é da canção indicada ao Oscar, El Mal, aquela cena, né, da Zoe Saldanha com os Poderosos, que ela faz a crítica ali. Ali realmente o número é bem feito, bem colocado também. E o Mi Camino com a Selena Gomez, mas é muito mais por ser chiclete do que pelo significado da trama. O filme poderia ter sido um filme muito mais objetivo, né? E trazer essa subjetividade musical, não vi como ajudou a desenvolver a trama de alguma forma. E acho, principalmente, que os elementos cinematográficos eles estão ali simplesmente para cumprir uma questão estética e não servem muito ao significado da trama. Então, assim, por exemplo, uma indicação ao Oscar que Emília Pérez tem de melhor som é simplesmente porque é um musical. Mas o som aqui, ele não está evidenciando a narrativa praticamente nada. Diferentemente, por exemplo, de A Substância, em que o som, como eu já falei na crítica, reverbera o que a temática está querendo evidenciar, que é o que a gente tem que prestar atenção no mundo. E aqui não é o caso de Emília Pérez. Tá? O tema do filme é recomeçar, é o se refazer. E aí, você poderia usar a fotografia mais aberta, você poderia, por exemplo, evidenciar questões específicas do próprio som, por exemplo, né? As cores poderiam ser mais vivas, e não. A gente continua tendo as mesmas estéticas de sempre o tempo todo, mesmo a temática do filme sendo desenvolvida de todas as outras formas. E mesmo assim, eu não sei se a temática é tão bem trabalhada assim, porque no final a gente vê que os fantasmas do passado acabam assombrando toda essa questão que está sendo levantada. Então, eu acho que os elementos cinematográficos eles não servem ao filme tão fortemente quanto talvez eles poderiam servir. Mas eu não quero terminar Emília Pérez em baixa para não ser chato. Vamos falar das atuações, tá? Eu vou começar com a atuação da Carla Sofia Gascon, que é uma atuação competente. É uma boa atuação. Eu também não vi nada de extraordinário. Você não tem nenhuma cena que, tipo assim, olha que atuação, como chamou a atenção. A gente não tem, é uma atuação boa, né? Ela sabe transitar muito bem entre os sentimentos, ela tem uma expressividade muito forte, mas é isso, é competente, tá? A Adriana Paz tem uma cena muito boa, mas fica em uma cena. A Selena Gomez tá muito bem, e eu acho, às vezes, ela um pouquinho forçada, eu acho ela um pouquinho over em alguns momentos, mas ela também é competente. Acho que realmente a melhor atuação do filme é da Zoe Saldanha, como a Rita. Acho que, na verdade, pra mim, ela é a personagem principal junto com a Emília Pérez ali. Ela tem muito tempo de tela e ela realmente assim é muito forte na sua expressividade, tanto nos números musicais quanto nas suas falas, nos seus momentos, nos seus pensamentos. Né? Ela começa no levantar da raiva e ela termina como um ser humano melhor. Né? Então isso é bem interessante no transitar da personagem. Então eu vou dar para Emília Pérez 3 estrelas nesse balanço entre um bom filme técnico e estético e elementos que não serviram muito ao significado como um todo. É isso, pessoal! Se você curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe o vídeo com os amigos e não deixe de me seguir no Instagram, o @MomentoCinemaFG, em que as críticas estão todas lá, escritas para vocês. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.